Olá, esse trabalho é composto pelos discentes Giovana Beatriz, Natália Lobato e Salomão Braga. Nossa docente é a doutora Simone Giovis Cardoso e nós somos do Instituto de Ciências Biológicas da Faculdade de Biotecnologia da Universidade Federal do Pará. Nosso título é Conversão de Energia em Células Biológicas, retirado do capítulo 6 do Physical Chemistry. Ele é o tópico I6.1. O objetivo geral do nosso trabalho é compreender as relações termodinâmicas na conversão de energias em células biológicas. Como introdução, nós podemos dizer que os organismos realizam trabalho, eles fazem diversas conversões de energias, tanto direta como indiretamente, para o bom funcionamento e sendo até mesmo vitais para o funcionamento desses sistemas. E assim como o trabalho e a conversão de energia, esses organismos também fazem a síntese de diversas macromoléculas e todas essas características nos remetem às relações termodinâmicas que nós já aprendemos. Então, eu gostaria também de lembrar de alguns conceitos importantes, como a energia livre de Gibbs, ou ΔG, que ela é muito importante, até porque antes de 1883 acreditava-se que a espontaneidade de uma reação só era determinada pela variação de entropia, que é o ΔH, e a variação de entropia, que é o ΔS. Então, no caso, se o ΔH fosse menor que zero, era uma reação exotérmica, então existia ali uma liberação de energia, e se o ΔS fosse maior que zero, o sistema possuía uma grande desorganização atômica, digamos assim. E aí Gibbs descobre, que quando uma reação química espontânea ocorre, parte dessa energia liberada, que é a reação exotérmica, vai ser sempre utilizada para reorganizar o sistema ou reorganizar os átomos, enfim. E essa parte vai depender da temperatura e do nível de desorganização dos átomos, que é a entropia. Então, a partir disso, o Gibbs concluiu que a entropia e a temperatura são os fatores determinantes para prever a espontaneidade de uma reação, e é justamente isso que define a energia livre de Gibbs, a energia útil de um sistema, que vai resultar da diferença entre a entalpia e a entropia, e vai resultar na equação que nós já conhecemos, ΔG vai ser igual a variação de entalpia menos a temperatura vezes a variação de entropia. É importante que possamos relembrar também as reações exergônicas e endergônicas. As reações exergônicas são um processo espontâneo de liberação de energia e servem para impulsionar diversos processos. Enquanto isso, as reações endergônicas vão ser um processo não espontâneo. A energia livre de Gibbs terá que ser maior que zero nesses casos e será relacionada com o aumento de entropia. Como exemplo de reação exergônica, nós temos o catabolismo, e como exemplo de reação endergônica, nós temos o anabolismo. É importante que nós possamos entender de fato que os processos catabólicos são aqueles que ocorrem com a oxidação dos nutrientes energéticos, como no caso a glicose, que nós já vamos falar daqui a pouco, liberando energia livre de Gibbs, e por isso vai ser um processo espontâneo. Essa energia vai poder ser transferida para a obtenção de moléculas, que vai ser um processo anabólico e, portanto, não espontâneo, vão ser sintetizadas em reações que necessitam dessa energia para ocorrerem, e por isso não espontâneas, como a síntese de ATP. Então, para a obtenção de 1 mol de moléculas de ATP a partir de ADP e fosfato em água, são necessários 30 kJ de energia livre de Gibbs. Também podemos garantir e reafirmar a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei no nosso trabalho. E a primeira lei diz que para qualquer mudança física ou química, a quantidade total de energia do universo permanece constante, e a energia pode mudar de forma ou ser transportada, mas não pode ser criada ou destruída. Isso é garantido porque os seres vivos usam a energia para a realização do trabalho mecânico, químico, osmótico ou até mesmo elétrico, e para a manutenção de sua organização, reprodução, interação com o meio também. As células vivas se comportam como transdutores de energia, que vão converter energia química em outro tipo necessário.
E a segunda lei fala que em todos os processos naturais, a entropia do universo sempre tende a aumentar. Os organismos vivos vão preservar a sua organização interna, retirando a energia livre do ambiente e retornando, digamos assim, à sua vizinhança e energia na forma de calor e aumento no número de moléculas. Vamos agora falar um pouco sobre o ATP nas células. Então, nós sabemos que nas células biológicas existe uma energia liberada pela oxidação dos alimentos que nós ingerimos. Então, essa energia vai ser armazenada justamente no ATP. E a partir da hidrólise desse ATP vai ser gerada uma molécula de ADP mais um grupo de fosfato inorgânico também. Então, os valores padrões dessa hidrólise vão ser uma energia livre de Gibbs a menos 31 kJ por mol, uma variação de entalpia de menos 20 kJ por mol e uma variação de entropia de 34 Joule por Kelvin por mol. Então, a hidrólise vai ser exergônica e, a partir disso, nós podemos perceber que vai ser possível impulsionar diversas reações a partir dessa primeira energia que foi liberada aí para o ATP. E isso tudo vai contribuir para o equilíbrio ou para a homeostase celular, como nós comumente chamamos. Dando prosseguimento, irei falar sobre a glicose, que é um carboidrato que apresenta como função principal fornecer energia aos organismos vivos. Um dos processos de obtenção de energia realizados pela maioria dos seres vivos é justamente a respiração celular. E nesse processo, as células conseguem obter essa energia com base em uma série de reações que levam à degradação da glicose. E a respiração celular ela ocorre em três fases: a glicólise, no ciclo do ácido cítrico e na fosforilação oxidativa. Na glicólise é um processo bioquímico em que uma molécula de glicose é degradada em duas moléculas com três átomos de carbono, o ácido pirúvico. E nesse processo bioquímico, que envolve 10 reações distintas, ocorre a liberação de energia e a formação de intermediários metabólicos utilizados em outras reações. A glicólise pode ocorrer na presença ou na ausência de oxigênio, e as várias reações que ocorrem durante esse processo são catalisadas por enzimas específicas. A segunda etapa é o ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico. No ciclo de Krebs, ele se inicia quando o piruvato, que é sintetizado durante a glicólise, é transformado em acetil-CoA, a coenzima A, por ação da enzima piruvato desidrogenase. E esse composto ele vai reagir justamente com oxalacetato, que é um produto do ciclo anterior formando citrato. O citrato vai dar origem a um composto de 5 carbonos, o alfa-cetoglutarato, com a liberação de NADH2 e CO2. O alfa-cetoglucerato vai dar origem a outros compostos de 4 carbonos com formação de GTP, FADH2 e NADH2 e oxalacetato. E após o ciclo de Krebs ocorre outro processo denominado fosforilação oxidativa. Na fosforilação oxidativa, ela é justamente uma via metabólica que utiliza a energia liberada pela oxidação de nutrientes de forma a produzir ATP. E o processo ele refere-se à fosforilação do ADP em ATP, utilizando para isso a energia liberada nas reações de oxidação-redução. É importante ressaltar que o processo de fosforilação oxidativa acontece apenas nos seres aeróbios, onde o oxigênio faz a reoxidação das coenzimas através de uma cadeia de transporte de elétrons ou também cadeia respiratória. Então a gente pode ver aqui que é a glicose C6H12O6 mais o NAD mais duas moléculas de ADP vai ser convertida justamente a piruvato e NADH e ATP. Então a reação ela vai se dar da seguinte forma que está apresentada aqui. E é importante a gente ressaltar aqui que a energia padrão de Gibbs para essa reação
ela vai ser de menos 85 kJ por mol. Então a gente vê que menos sinal negativo vai ser uma reação justamente exergônica. E como já foi dito anteriormente, essa reação justamente pode ser usada para impulsionar outras reações. Então, como a energia de Gibbs padrão da combustão de glicose ela é de menos 2.880 kJ por mol, então desperdício fazer com que essa oxidação ela termine no piruvato. Então, na presença de O2, o piruvato ele continua sendo oxidado posteriormente durante o ciclo do ácido cítrico, como eu falei. E o NADH e o FADH continuam a reduzir o O2 durante a fosforilação oxidativa, que também vai produzir ATP. Sendo importante dizer que o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa, elas geram ao todo 38 moléculas de ATP por cada molécula de glicose consumida. Agora, na célula, a variação da energia de Gibbs, ela não ultrapassa a 31 kJ por mol. Então, para isso, a gente tem dois exemplos aqui. Um exemplo é a biossíntese da sacarose, que a sacarose ela é um carboidrato principal e que essa biossíntese ela ocorre justamente no citosol através do ciclo de Calvin. E justamente a variação da energia de Gibbs para a biossíntese da sacarose, ela não ultrapassa os 31 kJ por mol. Ela é justamente de 23 kJ por mol. E outro exemplo que a gente tem aqui é justamente a biossíntese de proteínas, em que ela é fortemente endergônica e que a associação dos aminoácidos, conforme vão se associando, vai ocorrendo justamente a diminuição da entropia. Então, essa energia, essa reação fortemente endergônica, ela é mais de 17 kJ por mol. Então, ela também não excede os 31 kJ por mol que eu disse anteriormente. E aqui é importante ressaltar, como a gente vem dizendo na apresentação, o tempo todo falando de ser endergônica, de ocorrer justamente ao aumento ou diminuição da entropia. Então aqui a gente pode ver justamente isso, que essa biossíntese ela é endergônica e além disso ocorre uma diminuição da entropia. Mas por que ocorre essa diminuição da entropia? Então, a entropia ela mede justamente a desordem de um sistema. Então, quanto maior a entropia, maior a desordem do sistema. E justamente quando vai ocorrendo a formação das proteínas, quando as proteínas vão sendo biosintetizadas, o que vai acontecendo? Vai ocorrendo a associação dos aminoácidos. Então, justamente essa desordem não vai ficando tão desordenada assim, ela vai criando uma ordem. Então, a gente não diz que a entropia vai zerar, né? Mas a gente diz que há uma diminuição da entropia, por conta justamente dessa associação de aminoácidos que vão se encaixando para formar as proteínas. Conclusão. Assim, podemos entender que existe uma eficiência da glicose, pois o processo de glicólise retira apenas uma parte da glicose e o resto vai ser liberado na forma de calor, aumentando a entropia. Podemos concluir também que a termodinâmica é muito importante para o homem, haja vista que existem leis de energia que são aplicadas não somente a máquinas, como também a seres vivos. Além disso, as células apresentam diferentes padrões composicionais, os quais podem influenciar na energia de Gibbs, podendo apresentar uma energia de 31 kJ por mol ou não, sendo um fator fundamental tanto para o processo de energia da célula quanto do metabolismo da mesma. Obrigada pela atenção, e essas são nossas referências do trabalho.